sociedade. Aquela mulher com febre não podia estar na sociedade junto das pessoas, porque ela estava possuída por alguma coisa que ninguém sabia o que era. Então ela tinha que ficar excluída. E Jesus se aproxima, segura na mão. Todas as vezes Jesus cura, Jesus segura a mão, Jesus toca. E não podia fazer isso, porque senão ele tornava-se impuro também, se ele tocasse no doente. Ele quebra esse tabu. E ele segura na mão dela, portanto ele ajuda ela a levantar. E ajudou-a a levantar-se, a tornar a vida novamente. Não só fisicamente, mas em todos os sentidos que eu disse. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Tamanha foi a experiência dela com Jesus, e esse levantar-se, esse tornar a vida novamente, faz com que ela sirva aquele que a libertou e aquele que a curou. Ela não consegue receber a cura, receber a libertação, o perdão, a vida nova e ficar inerte, sem fazer nada. Ela vai servir, ela vai anunciar, ela vai testemunhar isso onde ela estiver. Quem teve e tem verdadeira e real intimidade com Jesus, ele vai servir a esse Jesus. No dia a dia, no seu cotidiano, na família, no trabalho, onde estiver, ou anunciando, proclamando com a palavra, com a voz, ou com o testemunho, mas ele não vai guardar para si, ele vai servir aquele que libertou. Quantas vezes pessoas recebem graças e bênçãos de Deus, e depois que recebem, somem da igreja, né? Vão à igreja como uma farmácia, um supermercado, né? Quando eu preciso, eu apareço lá, tomo aquilo que preciso, depois eu vou seguir a minha vida. Então recebem a bênção e a graça de Deus, mas não vão servir. Jesus segura a mão, Jesus levanta. Mas a pessoa, na hora de dar o testemunho, de servir a este, a quem libertou, a quem curou, aí já muda de figura. Sempre venha a nós o vosso reino nada. E aí acaba depois, mais à frente, acabam se perdendo. E aí muitas vezes dizem, mas eu recebi deles os graças de Deus, e agora parece que tudo está moça de novo, né? Parece que a vaca foi com brejo de novo, os bezerrinhos juntos. O que aconteceu? Será que Deus não me ama mais? Deus não gosta mais de mim? Mas peraí, Deus está abençoando, Deus está ajudando, Deus está conduzindo. E quando é para eu servi-lo, e às vezes de maneira muito simples, testemunhando apenas a cura, a libertação e a vida nova que eu tenho nele, eu acabo não servindo e voltando a servir o mundo, né? Aí sim, eu me afastei de Deus. Como é que eu vou receber suas bênçãos se eu estou longe de Deus? É impossível. Para ele segurar a minha mão, é preciso que eu estenda a mão também. Há uma reciprocidade. Se ele segura a mão, se eu estiver afundando, eu preciso também estender a minha mão. Se eu cruzar os braços, ele pode estender a mão, que não tem como segurar a minha mão. Eu preciso também, ao menos dizer, sim, Senhor, eu quero caminhar contigo. Ao menos isso, né? Pelo menos o sim, ele espera que nós digamos a ele. Ele vai forçar a segurar-nos pela mão. Somos nós que temos a liberdade para isso. Aquela mulher, ela teve a liberdade de estender a mão e também segurar a mão de Jesus, levantar-se. E tamanha foi a experiência. Então ela vai servir. Segue o texto, à tarde, depois do pôr do sol, levar os doentes a Jesus. É interessante o tempo, depois do pôr do sol, portanto à noite, como diz o Sorocabano, à noitinha, né? Depois das 6, o judeu não podia sair de casa mais. Geralmente 18 horas, mais concretamente, aparecia a primeira estrela no céu, ele não podia sair de casa. Portanto, à noitinha, ele não podia sair de casa mais. Ele tinha que estar em casa trancafiado, né? Pelo menos isso era a teoria, né? Não acontecia, mas na prática. E quando vocês lembram daquela passagem da mulher adúltera, que pegaram ela em adultério, flagrante adultério, né? De madrugada. Ora, mas o que eles estavam fazendo na rua aquela hora então? Para pegar ela em adultério? Porque eles estavam lá fazendo a mesma coisa também. Eram sem vergonha como ela, e até piores. Porque eles pregavam uma coisa, ensinavam uma coisa e faziam outra. Parecia que ele devia estar trancado de casa, não devia estar lá. E essa mulher não devia estar em bom lugar, né? Pelo trabalho dela cotidiano. E eles estavam lá também. Pior ainda. Assim, a tardinha aqui, depois do pôr do sol, Jesus quebra isso também. Jesus cura, liberta, perdoa, salva, sempre.
à tardinha, de manhãzinha, à noitinha, ao raio que seja, desde que eu queira ter a experiência de Jesus Cristo, busque e queira servi-lo, Ele vai buscar e vai segurar a minha mão e vai me levantar sempre. Não hora marcada, não existe hora marcada para salvação, para cura, para libertação, não existe hora marcada. Se eu quero, a partir do momento, a hora na verdade é a hora que eu me abro à graça de Deus e quero segui-lo. Essa é a hora. É a hora minha com Deus. Não é a hora cronológica simplesmente. E levaram todos os doentes a Jesus e os possuídos pelo demônio. Demônio é a palavra grega, vem de doença, né? Não diz que eles estavam possuídos pelo diabo. Diz que eles estavam possuídos pelo demônio. A palavra grega demônio significa doenças. Portanto, eles estavam todos empesteados, né? Estavam todos no bico do corvo, tudo eles, né? Estavam com os demônios. A febre era considerada um demônio. Porque eles não sabiam de onde vinha, para onde vinha e o que fazia e como aparecia. Era um demônio, era uma doença. Jesus, como hoje tem tantas doenças por aí, né? E nós criamos, muitas vezes, e trazem a Jesus, para Jesus curá-las. A cidade inteira se reuniu em frente da casa, não mais da sinagoga. Porque Jesus não cura só lá na sinagoga, que era o lugar oficial de culto, mas Ele cura e pode curar em qualquer lugar.